Gente, nós estamos vivendo um período em constante movimento. E esse movimento impacta diretamente na vida de todas as mulheres, pois elas acabam tendo que conciliar a vida profissional com as responsabilidades domésticas e ainda com os cuidados com a família. Essas múltiplas jornadas de trabalho têm como resultado o esgotamento dessas mulheres e não afeta apenas a saúde física, não. A mental também, mas também influencia significativamente a sua percepção de tempo. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora com a psicóloga Ariana Fidelis. Oi, menina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, vida! Oh, vida maravilhosa, né? Tudo bem? Tudo Satisfação bem. em estar aqui com vocês. Vamos sentar no nosso sofá, fique à vontade, aqui tem uma aguinha, porque a gente vai falar muito, né? Porque aqui a gente tá em casa mesmo, de Isso, fato. com certeza, estamos em casa. Eu queria saber o seguinte, a independência financeira trouxe benefícios, claro, e também trouxe um acúmulo de funções. Como que fica a saúde mental nessas condições? Bom, nós estamos aqui num momento super desafiador, como você mesmo abriu aqui o nosso programa, o programa Aqui em Casa, e falar disso realmente traz muitas coisas para as mulheres. Estamos sim diante de mulheres independentes financeiramente, algumas, né? Nem todas, infelizmente, pode falar que estão independentes. Só que essa saída agravou também vários fatores. Nós conquistamos o direito de sair de nossas casas, de trabalhar, de sermos independentes, porém acumulamos funções. Ainda somos as donas de casa, ainda somos as mães, ainda somos as arrimes de família, pessoas que estão aí cuidando, e isso acaba, de fato, afetando outros fatores na vida da mulher. Então, ela ganha dinheiro, mas, por outro lado, essa mulher ela começa a adoecer, começa a ficar com toda essa sintomatologia da modernidade. Nossa, pois é. Como que a gente muda essa cultura, essa educação que é tão machista, né? Masculina, para compartilhar das tarefas domésticas, por exemplo, para aliviar um pouco a carga dessa mulher? Cleide, é fundamental a gente trazer para esses espaços como Aqui em Casa essa discussão, porque afinal de contas, a formação cultural, todo esse movimento machista, ele não se deu de um dia para o outro. Nós temos também um papel que contribui muitas vezes para esse fortalecimento da cultura machista. Então, o que a mulher precisa fazer? Ela precisa repensar nos seus conceitos. Nós, mulheres, precisamos incentivar e mudar alguns comportamentos que nós acreditamos que tem que ser a gente. Então, começa a se questionar, será que é só eu mesmo que tem que cuidar das atividades domésticas? Porque se nós vivemos num coletivo, numa casa, tem um coletivo na minha casa, nós somos um coletivo, uma família. Tem homem, mulher, meus filhos. Então, quais são as funções dessas pessoas? Acaba que a gente fala do machismo, a gente é contra ele, mas nós, muitas vezes, nós não questionamos e não mudamos as nossas ações. Continuamos, eu tenho que cuidar da casa, eu que sou a responsável. Ah, se eu não fizer tal atividade, ninguém faz como eu. Então, isso, a mulher, ela precisa se questionar. Será que isso não está, assim, desde o começo? Bom, quando se pensa num casamento, não, eu vou me casar. Isso já não deveria ser discutido antes? Porque você mudar a coisa no andar da carruagem é mais difícil. Com certeza, e muito antes, não é só lá na hora que trocar as alianças e que vai lá naquele movimento de vamos casar agora, não mesmo. Antes disso, antes dessa etapa de decidir se casar, a gente tem que pensar no modelo de relacionamento. Como eu vou conduzir o relacionamento com o meu esposo, futuro esposo, com o meu companheiro, como isso se dá, quais são os valores que esse homem tem acerca do papel da mulher, porque isso também é muito impregnado. Muitas mulheres se casam e sequer conhecem os valores que aquele homem, que o seu marido, ele tem. Porque o que ele pensa acerca da divisão doméstica? O que ele pensa acerca da contribuição financeira da mulher? Mulher, para ele, a mulher é importante a mulher trabalhar, e as pessoas desconhecem isso e acabam entrando nos relacionamentos, e aí é quando a gente começa até as práticas abusivas, né, dentro dos relacionamentos. Ah, mas acontece que se eu falar isso pra ele no começo do casamento, é capaz de ele não querer casar comigo, não. Exatamente, é outra crença que nós carregamos costumeiramente, porque nós nos ensinaram que se ele não nos quiser, ninguém vai querer mais.
Que aquele é o único que existe. Na verdade, isso precisa ser trabalhado na mulher, essa questão da autoestima, dessa autopercepção de valor. A gente não precisa da validação do olhar do outro para que ele possa dizer, você é bonita para tal, você é bonita para o A, para o B, para o C. Não, nós que temos que confiar nessa nossa autopercepção e trabalhar essa autoestima. A mulher, ela precisa, desde pequena, ela ser fomentada, incentivada a acreditar nela, que é outro fator cultural também. Muitas vezes a gente não passa por isso. E outra coisa que eu gostaria de saber, eu vi uma frase, porque a gente fala assim, o difícil não é matar o leão, e sim desviar das antas. Aí uma pessoa falou para mim assim, só que tem um detalhe, quem cria a anta é você. Porque geralmente a mãe é que educa esse filho, a gente está educando a anta. Porque a gente está educando machista. Exatamente. A gente precisa pensar nesses modelos. Eu me deparo muitas vezes na minha prática, eu atuo com mulheres tanto no atendimento psicoterápico individual, quanto na empresas, ouço mulheres, porque sou especialista em adoecimento mental no trabalho. E a queixa principal das mulheres é que o trabalho está sobrecarregando, a vida está sobrecarregada. E quando eu questiono a elas, mas assim, o que você tem feito para mudar isso? Eu tenho um filho que ele não me ajuda. Poxa, mas a palavra certa é ajudar? Se é um coletivo, por que você não fala? A sua função é essa dentro da casa. Pronto. Você tem que fazer. Nós temos que contribuir. Poxa, a gente ensina as pessoas a jogarem o lixo no lixo, a gente ensina as pessoas a falarem nos seus celulares, a compartilhar sua vida aí nas redes sociais. E por que a gente não discute? Por que você está falando que é só a menina que tem que lavar a louça, né? Por que é só as meninas que têm que cuidar da casa, né? Então, vamos lá. Na minha casa, eu sou bem democrática no sentido de, eu tenho um filho e uma filha e eu digo tarefas iguais. Todo mundo faz tudo. Todo mundo tem que saber a dinâmica familiar. Porque senão a gente não contribui para a sociedade. Então, a mulher, muitas vezes, ela é a incentivadora desse comportamento mais passivo dos homens. Chegou uma pergunta aqui da dona Aparecida. Ela quer saber como a prática do autocuidado pode ser incorporada na rotina diária para melhorar o bem-estar mental e físico. Que pergunta, hein? Bom, o autocuidado sempre é muito importante. Eu digo, Cleide, que é importante a pessoa se conhecer. No sentido que, quais são as minhas características? O que faz a Cleide Rocha ser a Cleide Rocha e a Ariana ser a Ariana? Então, quanto mais as pessoas buscam esse conhecimento, melhor elas lidam. Porque a gente é bom em dizer assim, nossa, a Cleide é alegre, é espontânea. Mas e a Ariana? O que a Ariana sabe sobre ela? Eu também tenho que começar a investigar isso. E no seu dia a dia, comece a pensar na maneira como que você se comporta, nas crenças que você acredita. Comece a se questionar, essas crenças são minhas ou vêm de alguém? Da minha mãe, da minha família, das minhas heranças familiares? De onde vem esse cenário? Isso é coisa que eu penso ou é coisa que me disseram, que eu aprendi? E esse autocuidado vai te ajudar muito a você ter práticas de bem-estar e se valorizar. Quando você percebe, nossa, tais e tais ações, muitas pessoas estão me dizendo, então eu penso que eu preciso mudar. Eu falo isso muito. As pessoas, às vezes, têm aquele negócio, a Cleide está falando de mim, mas talvez não seja. Olha, é importante a gente se atentar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem sentido e significado. Pergunte para alguém, o que você acha, na sua percepção? Quais são as minhas melhores características? O que eu tenho de bom? O que eu tenho que eu posso ser melhorado? Que são meus pontos de tensão? Porque todo mundo tem um dia mau, um dia ruim, uma coisa que não quer, que quer esconder. Então, como que eu posso fazer para lidar? Mas isso tem que ser com pessoas de sentido e significado, não pode ser com qualquer um. Ou seja, tem que sair da ilha para ver a ilha. Exatamente, tem que sair da ilha para ver a ilha. Nós temos que ir sempre nesse processo de ida e volta constantemente para olhar, para conseguir olhar para nós mesmos e contando com pares que realmente sejam próximos, né? Eu gosto sempre de incentivar isso, porque nessa era da rede social, a pessoa imagina que se eu colocar lá o jeito que eu sou, meu estado, as pessoas vão contribuir. Não, ali são pessoas periféricas que não estão muito próximos dos seus valores. A gente tem que ir saber disso com aqueles que estão mais próximos. E como que a mulher, ela pode aprender a se priorizar, a ter equilíbrio entre o amor próprio e ao próximo?
Bom, a mulher, primeiramente, dentro desse processo de autoconhecimento, é muito importante frisar que as pessoas precisam buscar isso. Nós vivemos numa cultura ocidental, aqui no Brasil, que não prioriza a gente falar das nossas emoções, reconhecer o dia que a gente não está bem, que a gente não está feliz, né? Parece que agora nós estamos numa ditadura da felicidade. Se a gente não falar que está feliz, a gente está com algum problema, não é? E então a mulher, ela precisa sim reconhecer os seus limites. E esse processo é fundamental. E como que eu faço isso? Bom, sozinho eu posso fazer? Todo mundo tem que ir no psicólogo? Olha, seria muito bom, um cenário maravilhoso. Mas eu sei que isso não é possível. Mas dentro disso, você pode começar a conversar com os próximos, começar a olhar para você, buscar essas ideias, tentar enxergar se essas crenças são de fora ou de dentro da família e buscar essa rede de apoio para que isso seja possível. E aquelas que podem, busque a ajuda de um profissional. Pois é. A Maria Luísa de Brasília quer saber como a sociedade pode apoiar melhor as mulheres em suas múltiplas funções na família, no trabalho e na comunidade. Promovendo discussões, promovendo espaços como esse aqui, de informação, a educação, levar esse conhecimento para as mulheres. Isso é muito importante. Eu estava aqui acompanhando a Maria do Cerrado falando. É movimentar movimentos sociais que falam, mulher, você pode. Porque ao invés, Cleide, da gente competir, essa nossa competição muitas vezes histórica, enraigada entre as mulheres, a gente precisa se apoiar. Eu fico aqui sentada nesse sofá, feliz e contemplando uma mulher que tem tantos anos de carreira, que minha mãe é fã, que eu sou fã, que eu conheci. E isso para mim é feliz, porque você desbravou uma época que não tinha mulheres. Não eu tenho certeza que não. E para mim estar aqui é fácil hoje, mas a luta primeiro foi sua. Então esse movimento, ele precisa ser dito, ele precisa ser compartilhado, como vocês estavam falando aqui do bloco anterior. Ele precisa ser fomentado. Então, movimentos sociais, espaços de incentivo, informação, atividades, parcerias e principalmente nós mulheres aprender que mulheres apoiam mulheres. Não para destruir os homens, não numa competição entre sexos, mas uma mulher precisa aprender a apoiar uma outra mulher. Isso aí que é empoderamento? Isso é empoderamento e sororidade. É esse estado onde nós aqui nos percebemos como parceiras, não como competidoras. Porque isso também é muito um movimento cultural. A gente foi ensinada a competir. Você coloca uma coisa lá, eu não vou curtir. Porque o que é que a Cleide vai pensar? Não, curte. Porque é a Cleide Rocha, porque é uma mulher que é uma âncora, que está sentada aqui, porque é a Ariana e porque é a Maria do Cerrado e tantas outras mulheres brilhantes que nós temos e que muitas vezes nós estamos aqui fazendo inferências que não faz sentido e só enfraquece a gente, né? Isso só nos enfraquece. É porque, quando eu falei de empoderamento, porque a ideia que se tem de mulher poderosa é aquela que está num cargo de chefia, é aquela que é dona de uma empresa. Não só. Não é isso. Não. Empoderada é toda mulher que ela tem, que ela reconhece o papel dela e o significado dela nesse contexto social. Um empoderamento, ele é um estado psicológico demonstrado no comportamento, onde eu aqui, Ariana, não me sinto menor por ser uma mulher, por ser negra, por estar num espaço desse daqui. E não é só uma questão de militância, é uma questão de eu sou uma mulher, eu tenho um valor e isso não me diminui perante outra mulher e nem perante outro homem. Então, o empoderamento não é só a empresária, é essa mãe que está cuidando dos filhos e que está ali naquela labuta diária para formar um filho com uma educação, né? Não é só aquela que tem o diploma de graduação, é aquela mulher que está levantando 5 horas da manhã para passar roupa numa casa onde ela está ali cuidando do sustento dos filhos. Essa mulher é empoderada, agora ela precisa acreditar nela, nesse poder que ela tem e não se diminuir diante das situações e nem das circunstâncias. Então quer dizer que quando vierem os preconceitos, os machismos, os achismos sobre essa pessoa, a gente simplesmente fala para a pessoa assim, o racista, por exemplo, ele que lute.
respeita a minha história. Eu gosto sempre de dizer isso, respeita a minha história, respeita a história da Cleide, porque você não sabe o caminho que eu perpassei para estar sentada aqui. A gente não tem dimensão no encontro do outro, o quanto foi difícil ele chegar naquele lugar. Então, quando nós mulheres entendermos isso em nós e dizer, cara, você pode até dizer seu preconceito racial, você pode até falar que eu, negra, não posso estar aqui, você pode até falar que uma mulher não pode ocupar, mas eu quero te dizer, respeita a minha história. Eu confio na minha história, eu sei o que eu passei para estar aqui. E esse é o recado que eu falo para as mulheres. As mulheres, elas precisam se empoderar nesse sentido. E isso independe de classe social, independe de graduação, pós-graduação. É a mulher acreditar nela, nesse poder que ela tem. E como é que a gente luta com a equidade salarial, por exemplo? A gente tem que também vir aqui fazer essas denúncias, né? Nós queremos a equidade salarial, nós tratamos das mesmas coisas, assumimos os mesmos cargos e por que não ganhamos o mesmo valor? Pois é. Não faz sentido e significado. Eu vejo que nós estamos numa luta, ainda não chegamos no ideal, mas a gente precisa equiparar. Precisamos equiparar o nosso ganho financeiro com os dos homens. A gente sabe que, se tratando das estatísticas, por exemplo, o nível de graduação entre as mulheres tem crescido, mas, por exemplo, nos altos cargos de liderança são ocupados por homens. A política, ela é permeada por homens, ela é cheia de homens. Então, nós, mulheres, precisamos também apoiar o movimento das mulheres. Então, vamos lá, no movimento político, o que eu tenho que fazer? Procurar uma pessoa, uma mulher do qual eu me identifico com a proposta de trabalho dela e votar nela. Por quê? Porque eu vou estar sendo representada. Então, as mulheres, elas precisam pensar nisso também. Mas é porque a gente foi doutrinada a não pensar no espaço público, né? A gente foi doutrinada a pensar só na casa. No espaço de casa, no espaço privado. E essas discussões, elas precisam ser permeadas entre nós. Para lutar para a equidade de salário, tem que lutar. E tem que lutar e muito ainda, viu? Porque você, como essa sua área de empresa, que a mulher é muito cobrada, que tem aquela coisa de meta. Meta. E aquilo ali deve ser muito estressante. É muito estressante, Cleide, né? A gente está diante de um exército de trabalhadores, não só homens, mas homens e mulheres, não só mulheres, em que nós temos altos índices de adoecimento. Existem classes específicas de trabalhadores, eu posso citar aqui os enfermeiros, professores, porque eu sou uma professora de universidade, que as metas, os locais, a exigência cada vez maior dos empregadores tem feito com que as pessoas adoeçam. E, infelizmente, o empregador ainda acha que cuidar da saúde mental do trabalhador, da trabalhadora, é gasto. Ainda é despesa. E não é. Um trabalhador adoecido, ele gera um desgaste, ele gera uma perca financeira para a empresa. Então, assim, as empresas precisam modificar essa cultura e pensar em espaços de fortalecimento da cultura da saúde mental do trabalhador. Eu acho também que é a questão da maternidade, né? Que não, eu prefiro contratar um homem porque mulher engravida, tira 6 meses de licença. Gente, o que essa mulher produz? É um horror. Estudos demonstram que as mulheres, elas ficam sempre em cargos médios de liderança. É raro uma mulher que ela chega no topo de uma direção, de uma grande empresa ou de algum cargo, porque ela opta sempre pela maternidade. E ela não assume o cargo de liderança porque ela fica pensando, para que eu vou me desgastar neste nível se eu ainda tenho que conduzir a empresa e a minha casa? Então, eu prefiro ficar no nível mediano. Aí a gente começa a perder espaço. E, geralmente, aquelas que estão no alto escalão, elas abriram mão da maternidade e da vida doméstica. Olha, veja que paradoxo. Não tem como. Ou você faz isso ou faz uma coisa. E eu digo que não precisa ser assim. Então, por isso que a gente precisa de espaços como esse para a gente repensar nesse movimento. E ser mãe é um poder danado. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Um beijo para sua mãe, um beijo para você. E a gente está indo